Bom dia, já chegando para nossa live e declarando a melhor semana das nossas vidas. Hoje um solzinho delícia, eu queria aparecer aqui, glória a Deus. E nós estamos na leitura de Esdras, né? É uma parte da palavra que fala muito sobre a reconstrução do templo e sobre também a opressão quando a gente tenta reconstruir, né? A gente tem que ter muito cuidado com discernimento, né? Eu peço sempre, todos os dias, peço uma coisa ao Espírito Santo: discernimento, para que ele traga para você aquilo que você precisa entender, amém? E hoje nós vamos para a leitura de Esdras 6, que vem falando, né? Se Deus começou a obra, nenhuma oposição poderá impedir a conclusão. É um capítulo que ele vai falar sobre que Deus cumpre as promessas, a perseverança ela vale a pena, a fidelidade produz frutos e toda vitória deve começar com a adoração. Porque a adoração já é a fé, a certeza que aquilo vai acontecer, né? Então, glória a Deus. Então, o que Deus começou, ele é poderoso para completar. O rei Dário I manda pesquisar, né, os registros do império e vê o decreto de Ciro, o Grande, né, na reconstrução do templo. Aí Dário, ele confirma o decreto e ele orienta que eles não parem a obra, né, do templo, e determina recursos e o templo é construído e o povo celebra com alegria e dedicação. E existe uma Páscoa celebrada e uma renovação espiritual. Então Dário vai lá, vamos ver os registros, vamos ver o que aconteceu com esse povo, né? Vamos ver os fatos. E aí ele foi lá ver os fatos e viu que Ciro tinha liberado, e ele sim liberou também, amém? Glória. Não me atrapalhem a obra, né? Porque eu escrevi aqui, eu faço assim, ó, gente, toda live tem o estudo antes, né? Preparo pra vocês, pra gente, né? E aí às vezes eu escrevo coisas aqui, eu fico tentando ver o que é. Então vamos para a palavra, né? O Espírito Santo fala conosco, traz discernimento sobre essa palavra, Senhor. Então o rei Dário deu ordem para que buscaram nos arquivos onde se guardava o tesouro do Babilônia. E em Aquimeta, no palácio que está na província média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu um grande decreto. A casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar que ofereça sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura 60 covados e sua largura 70 covados. E com 3 carreiras de grandes pedras e carreiras de madeira nova e despesas fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro, as pratas, a casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo, que estava em Jerusalém e levou a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar no templo que está em Jerusalém e serão postos à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os companheiros e os afarsaquitas que habitais além do rio, apartai-vos dali, deixai que se faça a obra da casa de Deus, que o governador dos judeus, os anciões e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que a vez de fazer um ancião com os anciãos dos judeus que reedificação dessa casa de Deus, a saber que a fazenda de Deus, do rei, dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a estes homens que não interrompam a obra. Então ele começa a dar como é que eu posso dizer, da liberação para que eles façam a obra, né? E o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros e holocaustos do Senhor, dos céus, do trigo, do sal, do vinho, do azeite, segundo o rito do sacerdote que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia a dia, para que não haja falta. Então você vai dar todos os recursos para esse povo também, né? Para que ofereçam sacrifício, cheiro suave ao Deus dos céus, orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará o madeiro da sua casa e levantado pendurarão sobre ele, e da sua casa se farão por isso em monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto e com diligência se faça. Então, Tatenai, o governador além do rio,
Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente conforme os que decretava o rei Dário. E o ancião dos judeus iam edificando, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, do filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandato de Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se que essa casa no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes e levitas restantes dos filhos de cativeiro, fizeram a dedicação da casa de Deus com alegria. E ofereceram para sacrifício dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos para expiação do pecado de Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes das turmas dos levitas e suas divisões para o ministério de Deus de Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14, no primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse só um homem, todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa com os filhos do cativeiro e de seus irmãos os sacerdotes para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, todos que eles apartaram da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel e celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha alegado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecerem a mão na obra da casa de Deus, ó Deus de Israel. Glória a Deus, coisa linda, né, gente? Poderoso que Deus faz. Deus, meu filho, mexe tudo, mas a obra dele não para. Você entendeu? O rei vai lá, vê os registros e manda ainda dar recurso. Entendeu? Então, assim, Deus é esse Deus que a gente serve. E ainda manda um decreto, ó. E outro que tente alguma coisa contra esse povo, né? Que seja feito isso. Poderoso. Então, o que a gente aprende disso? Deus confirma aquilo que Ele promete. Deus não se esquece das suas promessas, mesmo que demore para nós, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, tá? Segundo, a oposição não cancela o propósito. A dificuldade pode atrasar os processos, mas não anula os planos de Deus. Terceiro, Deus pode transformar obstáculos em ajuda. Deus usa circunstâncias inesperadas para favorecer o seu povo. Perseverança produz resultados. Guarda isso. Perseverança produz resultados. Perseverança produz resultados. Então, quanto mais você perseverar, quanto mais você estiver diante de Deus, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você estiver junto de Deus, você vai encontrar, né? Então, Deus não permite que se zombe dele, entende? Deus não permite que oposições venham atrapalhar aquilo que Ele construiu. Então, quando a gente vive uma verdade com Deus, não uma máscara, né? Não um princípio religioso, mas uma verdade com Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer. E cuidado daquele que se opõe ao que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Então, a colheita vem para quem permanece, e a vitória deve ser gerada, consagrada com gratidão. Então, o que a gente vai fazer hoje? Agradecer a Deus. Senhor, obrigada porque o Senhor faz. Obrigada porque o Senhor é. Obrigada porque o Senhor é que faz aquilo que a gente nem imagina, né? Então, cuidado com tudo aquilo que você tenta atrapalhar no plano de Deus. E cuidado para você também não ser uma pessoa que atrapalha, né? Na vida dos outros. Cuidado com isso. Porque Deus, Ele não se deixa isolar. Ele é um Deus que Ele é maior do que tudo. Então, cuidado com isso, tá bom? Então, declare hoje comigo. Deus completará a boa obra na minha vida. Deus vai completar a boa obra na minha vida. Deus completará a boa obra na minha vida. Declare isso com fé, tá? Então, nós temos esse capítulo de Esdras 6 que vem falando sobre que Deus cumpre as promessas, perseverança vale a pena, né? Às vezes as pessoas vão dizer assim, mas o mundo não é assim, as coisas não funcionam. Continue, vai funcionar, vai chegar o dia, tá? Fidelidade produz frutos. Então, quando você é fiel a Deus, fiel ao princípio, não fica... Um dia você tá com Deus, outro dia você tá com o mundo, um dia você é bom, outro dia você é mau. Você não sabe o que você quer, cuidado. E toda vitória deve resultar, né? Deve trazer a adoração a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito do Senhor esteja com você. E vai agradar todo mundo? Não, nem Jesus agradou. E tá tudo bem. Porque eu tenho que me preocupar com uma única coisa.
Eu estou aqui agradando a Deus? Eu estou aqui diante dos princípios de Deus? Eu estou aqui favorecendo e glorificando o nome de Deus com a minha vida? Amém. É sobre isso. Fica com Jesus.